Olá, pessoal! Vamos dar início ao estudo das operações com números racionais, iniciando com adição e subtração. Para bem entender, a gente vai precisar relembrar essas três coisas, ou usar, na verdade, essas três coisas que são frações e números decimais, as operações com eles, aprendidos no sexto ano, e números inteiros, principalmente a questão dos sinais, aprendidos no sétimo ano. Ok? Então vamos ao que interessa. Primeiro nós temos que calcular a soma do mais 3 quartos mais 5 sextos, ou seja, a adição de dois números racionais. Como é que a gente faz isso? Para eliminar os parênteses, inicialmente a gente tem que considerar os sinais que estão antes dos parênteses. No caso aqui tem o mais, quando não aparece sempre é mais. Aqui também tem o mais. A regra é, quando o sinal que antecede o parênteses é positivo, é mais, a gente repete o número sem mudar o seu sinal. Ou seja, eliminamos os parênteses, repetindo o mesmo número com o seu sinal. Do mesmo jeito aqui, então, eu vou ter mais 5 sextos. Ok? Agora nós temos que somar esses dois números. Porém, aconteceu um problema que é denominadores diferentes. Sabemos que quando eles são iguais, lá pelas frações é bem simples, é só somar os numeradores. Porém, quando são diferentes, a gente precisa encontrar um denominador comum. Qualquer um serve, mas para melhor termos a operação, a gente procura o que a gente chama de mínimo múltiplo comum, o MMC. Então, eu tenho que procurar o mínimo múltiplo comum de 4 e 6. Ok? Como fazer isso, professor? Vocês sabem, vocês estão querendo me enganar, mas a gente vai a eles. A gente vai usar a decomposição simultânea em fatores primos. Vocês lembram, né? Você já chamava de MMC, e aqui é exatamente isso que a gente vai procurar. Vamos procurar os primos divisores de 4 ou de 6. Então, no caso aqui, o primeiro é 2, porque os dois são pares. Então, 4 dividido por 2 é 2. E 6 dividido por 2 é 3. Ainda tem um 2 que é par, então continuo dividindo por 2. 2 dividido por 2 é 1, só que o 3 não dá agora, eu repito. Agora o 3 só pode dividir por ele mesmo, por ser primo. Então eu vou ter essa decomposição. E para encontrar o mínimo múltiplo comum, o que eu faço? Multiplico os fatores primos. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12. E aqui está o meu mínimo múltiplo comum. O que eu faço agora é substituir os dois denominadores das frações pelo MMC, que o nosso propósito é encontrar frações equivalentes com outro denominador, no caso o 12. E como processo agora? Agora a gente vai resolver umas continhas, duas operações básicas que nós aprendemos também no sexto ano, que são divisão e multiplicação. Da seguinte forma, o MMC vai dividir o denominador e o resultado multiplicar o numerador das frações que a gente tem. Vou fazer as contas aqui, por mais que sejam simples, fica melhor entendido. 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 é 3. E agora eu pego esse resultado 3 e vou multiplicar pelo numerador da fração, que no caso é 3, coincidentemente. Então, nós temos 9 para numerador da fração equivalente a 3 quartos. E agora, 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 é 2. E nós pegamos esse resultado 2 e multiplicando pelo numerador da fração, que é 5. 2 vezes 5 é 10. E colocamos aqui. Pronto. O que a gente tem agora é denominadores iguais.
basta operar com os numeradores. No caso, como os dois são positivos, eu vou somar 9 mais 10. Basicamente, a gente repete o sinal por serem iguais, repete o denominador e soma os numeradores, que é 19. E finalizamos essa letra A. Tranquilo. Vamos à letra B. Letra B, nós temos agora que fazer a seguinte operação. Menos 1/5, menos 4/3, mais menos 7/2. Como fazemos isso? Primeiro passo é eliminar os parênteses. Novamente, lembrando que quando não aparece, eu tenho um sinal positivo. E o sinal positivo, ele não muda o sinal interno dos parênteses. Então, no caso, fica menos 1/5. Já quando o sinal é negativo, é o oposto, ele vai mudar o sinal interno. Ou seja, era menos e agora fica mais 4/3. Sinal positivo não muda o sinal interno, então fica menos 7/2. Novamente, temos 3 denominadores diferentes. Precisamos novamente procurar o mínimo múltiplo comum. Vamos fazer aqui embaixo. O MMC de 5, 3 e 2. Então vamos lá calcular esse MMC. 5, 3, 2. Tem um número par que é o 2, divide por 2. 5 não dá para dividir por 2, 3 não dá para dividir por 2 e 2 dividido por 2 é 1. Agora o 3 aqui, repete o 5, 3 dividido por 3 é 1, repete o 1. E agora por 5, 1, 1, 1. E é só multiplicar os fatores primos. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 5 é 30. E aqui está o mínimo múltiplo comum. Vocês poderiam dizer, professor, mais o 30, se eu quisesse, eu poderia multiplicar 5 vezes 3 vezes 2. Diretamente que dava certo. Sim, dava certo. Nesse caso, a coincidência é porque esses 3 números são chamados de primos entre si, 2 a 2. Ou seja, 5 e 3 são primos entre si, não tem outros divisores juntos que não 1, 3 e 2 também, 5 e 2 também. Aqui dá sempre o mesmo valor. Se não, não daria, que é o caso daquela outra letra, se eu multiplicasse 4 vezes 6, dava 24 e não 12, como encontramos. Não esquecer aquela, vamos para essa. Então, encontramos MMC 30, vamos substituir nas nossas frações. Então, aqui fica 30, aqui também fica 30, e aqui também fica 30. Vamos às divisões. 30 dividido por 5, aqui a gente vai fazer direto. Tentem acompanhar, qualquer coisa façam os cálculos complementares para terem certeza. 30 dividido por 5 dá 6. E 6 vezes 1 dá 6. 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 4, 40. 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes 7, façam a conta aí, porque essa conta é um pouco mais difícil, dá 105, ok? 15 vezes 7, 105. Agora eu vou operar. Observe que agora eu tenho 3 números. Eu tenho menos, mais, menos. Aqui eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer a operação com esses 2 primeiros e o resultado com esse último. Ou, uma outra forma que eu acho bem interessante é, a gente opera com os números com o mesmo sinal. Porque eu vou somar, sempre quando tiver mesmo sinal. Então aqui eu tenho menos e aqui eu tenho menos. Ou seja, eu vou repetir o 30 e vou somar esses 2 números aqui de cima, os numeradores. Lembrando que aqui é menos no caso, né? Que os dois são negativos. 6 mais 105 dá igual a 111. 111, ok? Certo.
e vou repetir a segunda. E agora eu tenho sinais diferentes. E nós sabemos que a gente vai repetir o sinal do maior módulo, no caso, 111 é maior, repete ele e diminui. 111 menos 40 dá igual a... Façam a conta aí, vocês vão ter certeza que dá 71 sobre 30. E aqui está o resultado dessa operação. Certo? Agora vamos à letra C. Na letra C nós não temos uma operação de frações, nós temos a operação de números decimais, ok? Os racionais aqui na forma decimal. Inicialmente é parecido, elimina os parênteses, então vamos lá. Lembrando o sinal positivo, o sinal interno permanece. No sinal negativo, muda-se o sinal interno, então fica mais 0,7. Número positivo, o sinal interno permanece, menos 2,3. Certo, e agora eu tenho 3 números como tinha aqui nesse caso. Então eu tenho mais, menos. Soma os dois de mesmo sinal. Então vou somar esses dois números aqui, já que os sinais são iguais. O sinal tem que ser positivo. Somando 1,3 mais 0,7. Aqui eu vou fazer o cálculo complementar porque são decimais. Só para a gente relembrar que quando os números são decimais, a gente, tanto a adição como a subtração, põe vírgula embaixo de vírgula. Então 3 mais 7 dá 10. Põe o 0, vai 1. 1 mais 1, 2, mais 0, 2. Então aqui é o resultado de 1,3 mais 0,7, mais 2,0, menos 2,3, que ainda não operamos com ele, e temos dois sinais diferentes. Sinais diferentes, a gente repete o sinal do maior módulo, no caso 2,3, é negativo, e diminui. Pego 2,3 e tiro o 2. Bem simples, mas eu vou fazer só para a gente reforçar a questão da vírgula embaixo de vírgula. 3 menos 0 é 3. 2 menos 2 é 0. E aqui temos o 0,3 como resultado. Então, o resultado da nossa operação, menos 0,3. Ok? Espero que tenha entendido. E voltamos já com o exemplo 2.